Fala galera, beleza? Fernando Valdetaro, professor de Química. Vamos lá falar de um assunto super interessante que é geometria molecular. Lá na aula que vocês ouviram e viram os slides, você tem, nós estamos falando lá o tempo todo de interação interatômicas. Então você está ligando um átomo com o outro. Tá, legal. E aí você formou a molécula. E quando você forma a molécula, o que acontece? Você formou a molécula e agora então você precisa ligar, né? Mostrar essa formação da molécula. Então o que ocorre na verdade? O que ocorre de verdade é que quando você liga um átomo com o outro formando a molécula, você também está formando uma geometria. Geometria molecular. Tá, mas por que molecular? Porque é uma molécula. Na nossa geometria, metal não entra, então são só ligações covalentes. Ok? Então por isso que vocês estudam primeiro a ligação covalente, a ligação iônica, né? As ligações metálicas, para depois você então entrar na parte da geometria e depois da geometria nós vamos ter as interações intermoleculares. E aí você entende o conjunto da obra. Legal? Então você ligou um átomo com o outro para formar uma molécula. Ok. Então a geometria molecular, ela é importante, que nós vamos falar um pouco também de polaridade. Tá, e a primeira que a gente fala é a geometria linear. O que acontece na geometria linear? Acontece o seguinte, ó, linear, então essa geometria é em linha. O que vai acontecer aqui? Nós temos uma ligação covalente, né? Nós vimos isso aí quando nós ligamos, né? Um átomo compartilhando com o outro. Então você viu lá que a regra do octeto, 8 elétrons na última camada. Regra do dueto, 2 elétrons na última camada. O hidrogênio respeita a regra do dueto. E o cloro respeita a regra do octeto. Tá. E aí? Quando ocorre esta ligação, então você vai representar assim, ó. Assim. Então, essas bolinhas aqui, ó, indicam a quantidade de elétrons. Porque aí você tem que ver a fórmula eletrônica de Lewis, que é uma aula que eu vou postar aqui para vocês também. Ok? Beleza, ó. Então você tem aqui a representação, certo? Vamos fazer a ligação, então, interatômica, a ligação covalente, do carbono com o oxigênio, formando a molécula de CO2. Ó, vocês viram isso aqui, ó. Vocês ligaram. Inclusive, aqui tem uma ligação simples. Aqui nós temos duas ligações simples, né? Que nós chamamos de dupla ligação. Ok, beleza. Então você vai ter aqui, ó. Ok, então você vai ter uma ligação, uma geometria, desculpa, a ligação é covalente, a geometria é linear, tá vendo? Não forma ângulos devido às ligações que ocorrem entre um átomo e outro. Então ela é linear, ela é em linha. Tá, mas o que você tem de interessante aí também? Porque a geometria é muito importante pra gente, certo? E dentro da geometria, eu vou mostrar para você o que é polar, o que é apolar. Então eu vou explicar da geometria e a sua polaridade. Tá bom. O que vai ser uma molécula polar e o que é uma molécula apolar? O que vai acontecer é o seguinte. Quando eu tenho uma atração de elétrons, como assim? Olha só, nós vamos ter que guardar essa frasezinha, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E no finalzinho aqui nós vamos ter os metais. O que é isso aqui, professor? Eletronegatividade. Então a eletronegatividade, né, a ordem dos elementos químicos mais eletronegativos para os elementos químicos menos
eletronegativos. Então, o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, que é mais eletronegativo do que o nitrogênio, mais eletronegativo do que o cloro, o bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Os metais você esquece, tá? Porque eles são eletropositivos. Então, vamos lá então, eu vou mostrar para você o que vai acontecer aqui agora. Ó. Eu tenho o cloro se ligando ao hidrogênio. Vou escrever até um pouquinho maior para você entender aqui, você visualizar legal aí. Ó. Hidrogênio e cloro. Então eu tenho o cloro aqui, concorda? Eu tenho o hidrogênio no final. Então o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Tá, beleza. O que vai acontecer aqui, ó? O elétron do cloro e o elétron do meu amiguinho cloro, tá? A jogada é aqui, ó. O que vai acontecer? Como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ter maior poder de atração. Então, o cloro atrai o elétron do hidrogênio. Tudo bem? E isso, então, vai me formar o quê? Um movimento, que eu chamo de movimento resultante. Ou momento resultante. Tem professor que chama de momento, tem professor que chama de movimento. Tanto faz. Certo? Se ocorrer o deslocamento, né, ocorreu a atração, quer dizer, o cloro veio aqui, ó, puxou, eu posso dizer, então, que o meu momento resultante é diferente de zero, porque ocorreu o deslocamento. E toda vez que ocorre o deslocamento, eu chamo então que eu tenho a minha polaridade. Então, ó, a minha molécula é polar. Então, o ácido clorídrico, ele é polar, porque o hidrogênio, o elétron do hidrogênio é atraído pelo cloro. Tudo bem? Então, vem assim, ó, pegou, vem pra mim. Beleza. Dá uma olhada nesse cara aqui. Tá vendo aqui, ó, os elétrons do CO2? Então, vamos lá. Eu tenho carbono e oxigênio. Então, o oxigênio é o segundo elemento químico mais eletronegativo. O carbono está quase lá no final. Então, entre o oxigênio e o carbono, quem manda ver? O carbono. Então, olha o que vai acontecer com o carbono. Olha só que legal. O elétron, o oxigênio que está aqui, o que ele vai fazer? Carbono, eu quero o seu elétron. Só que o oxigênio que está do outro lado também fala assim, carbono, eu também quero o seu elétron. E vai ficar aquele cabo de guerra. Só que o oxigênio e o oxigênio têm a mesma força, né? Eles são de mesma eletronegatividade. Um puxa para um lado, um puxa para o outro. É o cabo de guerra. Não vai ter deslocamento. Certo? Não tendo deslocamento, o que eu posso dizer? Ixi, então o meu momento ou o meu movimento resultante é igual a zero. Por quê? Vai puxar para lá, vai puxar para cá. Então não há deslocamento, porque as forças são iguais. Sendo iguais, então eu posso dizer que a minha molécula ela é apolar. Ok? Então, quando eu tenho então um movimento, vou botar aqui, ó, um movimento resultante diferente de zero, quando eu tenho uma atração, eu tenho deslocamento, eu falo que esse cara é polar. Quando eu tenho há uma atração, mas que essas forças se igualam, essas forças se igualando, eu falo que é apolar. Tudo bem? Aí agora você estuda a geometria relacionada à polaridade. Então eu posso dizer que a geometria linear pode ter moléculas polares, que é o caso do ácido clorídrico, e pode ter também moléculas apolares, né? Que é o caso do CO2, ok? Porque se você entender a geometria relacionada com as polaridades, você não perde a questão. Tudo bem? Essa é a nossa
primeira geometria do dia. Grande abraço!